Salve Maria Santíssima. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a penitência. Às vezes a gente acaba falando da penitência somente no período da quaresma, né? A gente acaba falando desse tema somente neste período. A gente pode se perguntar por que neste tempo, nesses últimos anos, né, tem crescido cada vez mais o número de pessoas depressivas, tem crescido mais o número de doenças psíquicas, de pessoas tristes, abatidas. E sem dúvida uma das grandes razões é porque nós esquecemos o sentido da penitência, o sentido da mortificação. E a nossa carne, né, o homem velho, quanto mais você mima ele, mais ele pede cuidados, benécias, prazeres e outras coisas mais. A gente precisa, de fato, amadurecer muito nesse ponto, porque nós vivemos fugindo de tudo que nos incomoda, de tudo que é sofrimento, né? Nós não temos essa maturidade diante dos imprevistos, diante das tempestades, das intempéries da vida. Nós precisamos pedir ao Senhor este coração humilde, manso, e que vai morrendo, né, para essa vida velha. Oséias, mas não seria o ideal fazer só penitências interiores, renunciar à nossa vontade? Sim. Isso é o mais perfeito. Mas não somente isso. Porque às vezes nós podemos, como fala o padre Frederico Inefábio, nos enganar. Eu já faço penitências interiores, eu renuncio minha vontade, os meus gostos. Sim, isso é o principal, é o mais elevado. Porém, a gente pode sutilmente enganar-se e viver querendo nos tapear a si mesmo, né? É necessariamente por fugirmos dos incômodos, por reclamarmos do calor, do frio, da liseira, do pouco dinheiro, de tudo. Por vivermos uma vida muito confortável, muito cômoda, mesmo sem sermos ricos, né? Mas hoje tudo concorre para que a gente tenha uma vida mais cômoda, mesmo em meio às dificuldades que nós vemos hoje nesse período de dificuldade tão grande, né? E nós corremos o risco de qualquer sofrimento a gente deixar que nos esmague. A gente acaba deixando que é aquilo que os santos falam, né? Se o pecado é a tua tristeza, que a santidade seja a tua alegria. Então muitas vezes acontece isso conosco. Não sei se vocês já pararam para se perguntar por que o mundo, eu falo no sentido aqui, porque o mundo pode ser aplicado por um conjunto de pessoas, por o orbis terrestre, que é o planeta Terra, né? Por o cosmo como um todo, por o mundo, sistema, no sentido de sistema do mal, ou o mundo, pessoas, né? Mas eu não sei se vocês já se perguntaram por que tantas pessoas são tomadas pela tristeza hoje. É um mundo triste, né? Por que a tristeza prevalece? E sem dúvida uma grande resposta que os santos nos dão é a falta de penitência. Porque se nós mimamos muito o nosso homem velho, a nossa carne, sempre o homem velho vai querer mais prazeres, mais comodidades, mais consolações, mais elogios, mais aplausos, mais facilidades. Nós fugimos demais da penitência, tanto da penitência interna, interior, que é a renúncia da própria vontade, a morte da vontade própria, como nós fugimos mais ainda das penitências externas. A gente não aguenta um calor, não aguenta um frio, não aguenta alguém nos tratar com mais rispidez, sempre quer dar uma resposta. Se a gente não dá uma resposta, na hora fica desejando mal,
ou fica falando daquela pessoa para outra pessoa, fica detonando, já que você não pode dar uma resposta à altura, né? Entre aspas, aí você já vai chamar no WhatsApp para falar daquela pessoa para alguém, para rebaixá-la, um certo tipo de vingança. Ou seja, nós queremos aliviar a nossa raiva, a nossa frustração, a nossa decepção. Osés, então eu não devo aliviar, eu devo me afundar nisso? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quanto mais nós mimarmos a nossa carne, não fazendo penitências internas e externas, mais ela vai reinar, mais ela vai gritar e reclamar. Por isso nós nos irritamos tão fácil com as pessoas. Por isso nós perdemos tão fácil a paciência. Não é só questão de temperamento, não. É questão de falta de conversão. Porque os fleumáticos muitas vezes agem assim, os melancólicos, os coléricos e sanguíneos. Não é questão de temperamento, é algo além. É questão de falta de busca de santificação. É falta, de fato, de uma vida profunda com Deus. É interessante que São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, ele vai nos advertir acerca disso. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Vai dizer assim: mas trato duramente o meu corpo e o mantenho submisso, a fim de que não ocorra que, depois de ter proclamado a mensagem aos outros, eu mesmo venha a ser eliminado. Em outras traduções, fala, eu mesmo venha a ser condenado. Repito, 1 Coríntios 9, versículo 27. Mas trato duramente o meu corpo e o mantenho submisso, a fim de que não ocorra que, depois de ter proclamado a mensagem aos outros, eu mesmo venha a ser eliminado, ou seja, venha a ser condenado eternamente. Né? Ou seja, se nós pregamos, se nós rezamos, mas a nossa vida não é uma vida penitente, está faltando algo muito sério aqui. Porque Nossa Senhora, quando ela pede para as crianças de Fátima, quando ela pede em outras aparições, ela pede o quê? O rosário e penitência. Rosário e sacrifício. Nós esquecemos esse apostolado do sofrimento. Esse apostolado de oferecer o sacrifício. Não é um sacrifício de tolo. O sacrifício de tolo é aquele sacrifício que você faz sacrifícios por Deus, mas continua no pecado mortal. Não foge do pecado mortal. Vive amarrado por ele. Então é um sacrifício de tolo. Né? Faz muita coisa para Deus, mas vive em estado de desgraça. Não é assim. É um sacrifício de amor. Então, infelizmente, hoje nós falamos muito sobre a questão de rezar o terço, e deve-se falar como rezar bem o terço. Eu vou estar falando sobre isso durante esse mês de maio, né? Começamos hoje o mês mariano, hoje também é dia de São José Operário. Mas nós precisamos também lembrar que unido à oração está o sacrifício. Quando nós olhamos para a vida de São João Batista, o padre Antônio Vieira vai dizer que São João Batista pregava para os ouvidos, anunciando, né, a palavra, e pregava pelos olhos, para os olhos, né, para os olhos dos outros, pela vida penitente. A penitência é uma pregação para aqueles que não estão convertidos. Você não precisa exibir suas penitências. Claro, suas penitências devem ser discretas, não podem ser exageradas. É bom quando forem penitências mais duras, que seja orientada por um diretor espiritual, por um padre sábio, né? Mas, repito, nós precisamos voltar a falar de penitência. Nós só falamos de penitência no tempo de Quaresma. E às vezes falamos das penitências para todo mundo, né? Olha, eu vou deixar de fazer isso. Olha, eu vou fazer aquilo. Olha, o que é que vocês acham disso?
A gente fica exibindo as nossas penitências no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e conversando com todo mundo. Aí é um vaidoso, aí é um soberbo. Isso aí é o que a gente chama no Ceará de pabuloso. A pessoa que fica se mostrando. Olha, eu deixei de comer isso. Olha, eu dei tal coisa ao pobre. Olha, olha. Não é me vangloriando não, mas eu fiz isso. Isso aí não tem mérito não. Isso aí é cocô. Isso aí não serve de nada. Só serve para quem está recebendo. Para o céu, para a eternidade, isso não vale de nada para a sua vida. Se eu vivo uma vida penitente e eu fico falando para todo mundo que eu faço penitência, isso aí vai ser ridículo, né? Não vai servir para a eternidade, pelo contrário, vai me prejudicar, porque no lugar de entrar em processo e avançar no processo de santificação, eu vou regredir, porque eu acho que a santidade é fruto da minha penitência. É um ponto tênue aí, porque ao mesmo tempo que eu devo viver uma vida penitencial, eu devo também ter uma vida muito discreta. A humildade está muito ligada à discrição e não à jactância. Jactância é alguém que só vive falando de si para os outros. Eu fiz isso, eu faço aquilo, eu fiz isso, eu faço aquilo. É um amostrado, né? Um exibido. É alguém que vive buscando glamoures desse mundo. E quantas vezes nós somos assim? Nós queremos ser piedosos na frente de todo mundo. Eu não estou pedindo para você julgar quem se faz de piedoso. Eu estou dizendo que nós não podemos ter aquela postura piedosa na oração para ser visto. Às vezes nós somos assim, tão hipócritas, nós somos, que a gente quer ter um ato de piedade para que alguém veja. Eu vou me ajoelhar e ficar muito tempo de joelho na missa para que alguém olhe que eu estou de joelho. E parece que nós ficamos observando se alguém está nos observando. Observando que eu estou chorando, observando que eu estou muito tempo de joelho. Meus irmãos, como nós precisamos amadurecer na fé? Às vezes nós somos crianças mimadas, infantis. Não é infância espiritual, que é imaturidade mesmo. Crianças birrentas, né? Nós precisamos pedir, Senhor, dai-me um coração de sacrifício. Um coração sacrificial, um coração eucarístico. Nós fugimos todos os dias do sacrifício. Fugimos da cruz como o cão foge, né? Então é preciso a gente despertar. É preciso acordar, é preciso deixar que o Espírito Santo imprima em nós o desejo e essa vida de oração, mas também esse desejo e esse apostolado do sofrimento. Nós, infelizmente, caímos quase em desespero quando estamos sofrendo. Nós queremos ser consolados por todos, né? Lembrados. Há uma necessidade nossa? Há. Mas me parece, muitas vezes, que nós fazemos uma postura muito, não de hóstias vivas, de vítimas que se consagram ao Senhor, mas o vitimismo, no sentido pejorativo. Isso é péssimo na vida espiritual. Então, o grande diagnóstico que os santos fazem da tristeza que desola esse mundo hoje é a falta de penitência. Falta de penitência causa tristeza. A penitência moderada e humilde, né, e contínua causa alegria. Só que nós queremos a alegria como? Só no entretenimento. Eu estou triste, eu vou assistir um filme. Eu estou triste, eu vou comer sorvete. Eu estou triste, eu vou fazer isso. Sempre nós achamos que a solução da nossa tristeza é mimar a nossa carne. É fazer tudo o que queremos. Não, isso aí é um caminho desastroso. Não estou querendo dizer que você não pode ter consolos, que você não pode ter momentos de lazer, de diversão, de riso. Pode e deve, e é saudável, e é de Deus. Santo Agatão, ele dizia, né? Santo Agatão, o nome dele, que alguém que... Ele é um padre do deserto. Alguém que vai para o deserto e é mal-humorado, ele não pode ser levado a sério, porque não se pode levar a sério alguém que não sabe sorrir, alguém que não sabe ser alegre.
Então a vida cristã não é uma vida de pessoas mal-humoradas. Às vezes nós fazemos penitência e nós nem dizemos, mas o nosso mau humor depõe contra nós. Bem-vinda Viviane, a Lidiane, Geucimar, meu amigo Cássio aí do Centro Design, Fabiana, seja bem-vinda. Ou seja, às vezes o nosso mau humor depõe que nós estamos fazendo jejum, que estamos fazendo alguma renúncia, né? A pessoa jejuma e fica mal-humorada, dando coice em todo mundo, chute, uma cara braba, bruta, parece que está com fome há 100 anos, né? Ter cuidado. O Evangelho já manda a gente lavar o rosto, dar aquele sorriso, ser discreto. Não é para as pessoas ficarem com pena de você, tadinho, fazendo jejum, tão santo. Tão santo e maltratando todo mundo. Tão santo e não dá esmola para ninguém. Tão santo e faz o jejum, depois morre de comer, depois. Só falta infartar. Vamos parar com isso, né, meus irmãos? Pronto, meu amigo Gel e Carola. Muito obrigado. Deus abençoe vocês dois. Então, ter cuidado com isso, porque como nós somos carentes, né, de aplausos, reconhecimentos, não, meus irmãos, se nós não aprendermos a via da discrição, essa via fecunda do sofrimento, unido a Cristo, porque o nosso sofrimento sozinho, ele não é nada, não é o sofrimento pelo sofrimento, não é o masoquismo, é essa união com Cristo. Repito o que São Paulo fala. 1 Coríntios 9, 27. Mas trato duramente o meu corpo e o mantenho submisso, a fim de que não ocorra que depois de ter proclamado a mensagem aos outros, eu mesmo venha a ser eliminado. Senhor nos conceda esta presteza, essa fortaleza, essa firmeza na fé. Nós somos frágeis, sim. Nós somos até às vezes frouxos, né? Nós não queremos entrar nessa forma da cruz, a forma dos santos. Vamos pedir à Santíssima Virgem que ela nos socorra neste dia. São Luís Grão de Montfort vai dizer que Nossa Senhora adocica a cruz. Ela não tira a cruz. Ela não cria uma ilusão sobre a cruz. Mas ela torna a cruz doce. Doce por quê? Nos faz amar a cruz. Nos faz beijar a cruz. Nos faz abraçar a cruz. É o que fala Santa Teresinha, um dia sem cruz é um dia perdido. Um dia sem cruz é um dia perdido. Na tradução de Jerusalém, o Senhor fala, quem quer me seguir, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. A cada dia. Não fala uma vez na vida, uma vez ou outra, ou quando você estiver forte, quando você estiver entusiasmado, alegre, capaz, não. A cada dia. Quem quiser, é algo livre. Seguir a Jesus, não é seguir a outro. Toma a sua cruz a cada dia. A cada dia. E siga-me. Ser discípulo. Você não vai ordenar Jesus. Você não vai dar lições a Jesus. Você não vai tratar Jesus como um gênio da lâmpada, como um empregado, como um farmacêutico, como uma pessoa ou coisa qualquer. Ele é o Senhor dos Senhores. Vamos segui-lo com um coração de discípulo, um coração que se deixa formar por ele. Então que o Senhor venha em nosso socorro pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Rainha da Paz, dá-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, um abraço para todos.